Bem-vindos ao canal Permita Ser. Eu sou a Júlia e hoje nós vamos trazer para vocês o primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos sobre relacionamentos abusivos. Então, se você não é inscrito no canal, eu sugiro que você se inscreva e ative as notificações para que você não perca nenhum deles. Nos comentários, vocês vão poder interagir, deixando ali as percepções pessoais, as dúvidas, porque ao final nós vamos fazer uma super live respondendo a todas essas perguntas. Para o tema de hoje, eu gostaria de conversar com vocês sobre o que são relacionamentos abusivos. Porque esse, gente, é um tema muito sério. E é muito sério por diversos motivos. Mas talvez o primeiro deles seja justamente a dificuldade de nós identificarmos que estamos em um relacionamento abusivo. Quantas pessoas hoje estão vivendo nessa situação e sequer têm noção disso? Porque, gente, nenhum relacionamento começa abusivo. Nenhum relacionamento se torna abusivo de repente. Tudo isso vai num crescente. Quer ver um exemplo? Uma situação que amanhã vai ser de controle excessivo, de subjugação pelo controle excessivo, pode começar hoje por atitudes que a gente pode entender como cuidado, como proteção ou mesmo como um ciúme bobo. Quem não gosta de se sentir cuidado e protegido pelo parceiro? E exatamente a mesma coisa que acontece com as demonstrações excessivas de amor. Enfim, se a gente não tem consciência dos nossos sentimentos, se a gente não tem consciência das nossas necessidades, se a gente não tem consciência das nossas possibilidades afetivas, a chance de nós entrarmos, permanecermos e voltarmos para um relacionamento abusivo é muito grande. E aí, vocês devem estar se perguntando, mas afinal de contas, o que são relacionamentos abusivos? Quando eu me faço essa pergunta, a primeira resposta que vem na minha mente, relacionamentos abusivos são relações que se baseiam em dependência, submissão e medo. Uma outra pergunta que as pessoas fazem, existe diferença entre relacionamentos tóxicos e relacionamentos abusivos? E para quem faz essa distinção, a primeira característica é a intensidade. Os relacionamentos abusivos ocupariam na escala do abuso uma posição superior aos relacionamentos tóxicos. Eu costumo dizer que a grande diferença para mim está no seguinte ponto. No relacionamento abusivo, uma pessoa quer ter controle sobre a outra. Ela subjuga aquela pessoa em específico porque aquela pessoa é propriedade dela. E é isso que faz ela querer controlar, ela querer subjugar e ela querer manter sob domínio aquela pessoa. Quando a gente pensa num relacionamento tóxico, o que nós normalmente temos é a figura de uma pessoa extremamente egoísta. Uma pessoa que só pensa no bem-estar pessoal e que quando o outro diz, olha, essa situação me machuca ou nossa, eu fico desconfortável, ela não se importa. Ela não se importa porque se ela estiver bem, o que o outro está sentindo, para ela não tem qualquer importância. Então, o objeto dela não é aquela pessoa. Ela nem tem noção da existência do outro dentro do relacionamento. Ela só tem olhos para si mesma. E quando a gente fala tudo isso, gente, algumas pessoas podem estar pensando, nossa, eu acho que eu conheço alguém nessa situação, ou às vezes eu mesma estou nessa situação. O que eu faço? A primeira coisa que eu diria é, primeiro olhe para você. Mas esse é o tema que nós vamos abordar no segundo vídeo. E no segundo ponto, olhe para o outro. Será que aquela pessoa que hoje figura como abusador tem consciência do que ela está fazendo? Porque veja bem, o fato dela não ter consciência não tira dela a responsabilidade sobre as condutas abusivas que ela praticou. Mas me mostra que ela é sim capaz de manter relacionamentos saudáveis. E sabe por que eu estou falando isso? Porque eu coordeno um grupo de pesquisa na universidade onde eu leciono. E a gente chegou ao seguinte dado. Pessoas que praticam violência doméstica, mas que frequentam cursos e possuem acompanhamento psicossocial, somente em 5% dos casos voltam a praticar aquela conduta. O que isso me mostra? Que 95% que não voltaram a praticar quando tiveram consciência estavam inconscientes. Mas o que me chama a atenção nisso é que a nossa sociedade, ou mesmo o Poder Judiciário, ele está muito preocupado em criar cursos, em trazer um acompanhamento psicossocial
que dê ao agressor consciência dos seus atos para que ele não volte a agredir. Isso é louvável. Mas ninguém pensa na vítima, em dar consciência para a vítima para que ela não seja novamente vítima, para que ela entenda quais são as razões que a fazem estar em um relacionamento como aquele. Isso é algo que me traz um profundo desconforto a ponto de me fazer querer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. E aí, gente, perdão, é claro que eu estou fazendo uma associação entre relacionamentos abusivos e violência, mas isso não é só pela minha área de atuação. Quando a gente pensa que nem todo relacionamento abusivo termina numa violência, mas toda violência começa em um relacionamento abusivo, a gente precisa olhar para essa questão da violência. Com relação à violência física, ela é muito fácil da gente perceber, ela é muito palpável. Mas a violência psicológica, ela na maioria das vezes absolutamente sutil. Quando a gente olha a própria lei definindo a violência psicológica, ela fala de comportamentos que diminuem a autoestima, comportamentos que causam desconforto emocional. E tudo isso é muito difícil da gente mensurar. Lembra do meu exemplo, quando eu falei que condutas de controle excessivo podem começar com algo que a gente entende como cuidado, que a gente entende como proteção? É esse o perigo da violência psicológica. O segundo grande perigo é porque muitas vezes nós estamos cercados de pré-compreensões sobre eu não vou ser vítima de violência doméstica ou de relacionamento abusivo ou relacionamento tóxico, nunca. Porque isso é coisa de gente fraca, porque isso é coisa de gente sem instrução, porque isso é coisa de gente carente, porque isso é coisa de gente sem iniciativa. Quantas vezes nós não perguntamos, nossa, mas você está fazendo o que nesse relacionamento? Larga essa pessoa, não é possível que você não percebe. São essas pré-compreensões no olhar para o outro que muitas vezes nos impedem de olhar para os nossos relacionamentos. E com relação a isso, gente, eu queria muito que vocês entendessem que não existe uma caixinha, não existe um rótulo. Tentar encaixotar as vítimas de relacionamentos abusivos é um grande erro e às vezes um subterfúgio muito eficiente para que a gente não olhe para a gente mesmo. O que a gente precisa, gente, é desenvolver a capacidade de reconhecer as atitudes, os comportamentos abusivos, porque essa é sim a melhor forma de nós prevenirmos a violência. Tudo isso, gente, é muito simples na teoria. Tudo isso parece muito fácil, mas não existe fórmula mágica. Enquanto a gente não tratar desse assunto com a devida seriedade, enquanto não olharmos para ferramentas absolutamente eficazes, nós não vamos reduzir esses casos. Pense comigo, o número de pessoas que falam sobre relacionamentos abusivos e eles continuam acontecendo cada vez em maior número, ceifando muitas vezes a vida de várias pessoas. Se a gente quer tratar isso com a seriedade e com a responsabilidade que o assunto exige, nós precisamos buscar ferramentas eficazes. A questão é, buscar essas ferramentas, muitas vezes, significa colocar o dedo em feridas que causam um profundo desconforto. Significa ter que olhar para as nossas sombras, significa ter que olhar para as nossas fragilidades, significa ter que olhar para os nossos gatilhos emocionais e aprender a lidar com todos eles. Significa olhar para dentro e assumir a responsabilidade de cuidar dessas coisas, porque só nós podemos fazer isso por nós mesmos. E talvez o primeiro ponto que a gente precise olhar com muito cuidado é sobre amor próprio. Mas esse é o tema do próximo vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço para você que deixe o seu like. Se você entende que esse conteúdo faz sentido para alguém, eu peço que você compartilhe. Quem sabe assim o YouTube consegue entender a importância desse conteúdo e a gente vai ter aqui uma ferramenta
muito eficaz para diminuir o número de relacionamentos abusivos. Porque relacionamentos abusivos, gente, só tem uma saída. E a saída é a consciência. Gratidão por estarem aqui e até a próxima.